Olá, comunidade da TV 247. Estamos iniciando o programa Mais à Esquerda, neste final de domingo, um espaço que procura fomentar o pensamento marxista e socialista, o pensamento crítico no seu sentido forte, para que possamos estar munidos aqui de muita reflexão e capacidade de entender a nossa realidade. E o programa de hoje enquadra-se nessa rubrica, ou nesse quadro que nós colocamos, que é Livros para a Revolução, e algo que eu tenho estimulado muitas vezes é que é importante compreender algumas particularidades da realidade brasileira para um dia projetarmos uma revolução no Brasil, que é o nosso objetivo, nossa estratégia final. Para isso, eu gosto de salientar, enquanto historiador, que um dos marcadores fundamentais da formação social brasileira é ter sido uma sociedade escravagista e, principalmente, ter sido uma colônia. Isso marca a nossa formação social com algumas características. E um dos grandes pensadores que me ajudou a entender o quão fundamental é a questão colonial e todo o desenrolar-se a partir daí é o nosso camarada Lênin. Então, vamos falar desse livrinho aqui, Lênin Anticolonial, que foi organizado pelo nosso convidado que já está aqui. Muito boa tarde, Pedro. Obrigado pela tua disponibilidade aqui para gravar conosco. Já peço, dê uma saudação inicial e, se puder, faça uma autoapresentação para o pessoal aqui no 247 saber quem é o Pedro. Boa tarde aí, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo. Gostaria muito de agradecer o espaço aí, né, o camarada Carlos Hortman, você é louco, uma honra estar aqui. Gosto demais do texto dele sobre o conceito de totalitarismo. Meu nome é Pedro Silva, eu sou aqui morador do extremo sul de São Paulo, da periferia de São Paulo. Sou bacharel em Geografia pela UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Sou mestre em integração da América Latina pela mesma instituição, e recentemente tenho ingressado aí nesse campo aí do mercado editorial com os camaradas lá da Autonomia Literária, primeiramente fazendo ali umas traduções para a revista Jacobin e tal, participando de alguns eventos, e recentemente surgiu essa oportunidade de organizar essa coletânea dos textos anticoloniais do camarada Lênin. Já abriu. Uma pergunta que eu queria te fazer, Pedro, por que decidiste organizar, digamos, essa obra? Porque, assim, isso está meio disperso sobre o Lenin, textos de jornais e coisas, textos digamos, de agitação, em certa medida. Por que decidiste organizar isso? Acho que é interessante o pessoal aqui compreender o que te leva a... Vou organizar aqui uma seleção de textos, como teve contato com esses textos do Lenin também. Esse meu contato com os textos anticoloniais do Lenin nasce a partir de duas inquietações, né? A primeira que tem muita relação com a minha formação, né? Como eu falei, eu estudei na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que, para quem não conhece, é um projeto aí do governo Lula II, de promover a integração regional na América Latina. E ele criou essa universidade que fica lá em Foz do Iguaçu, na Tríplice Fronteira, onde vêm professores e estudantes de vários países da América Latina, na minha vida, e lá a gente tinha muito contato com os autores do giro decolonial, né? Aníbal Quirrano, Henrique Dussel, Edgar Lander, e por conta de ter essa veia muito forte na universidade, né, com a presença de vários professores de outros países, do México, da Argentina, que se dedicavam a esse tema, era uma discussão recorrente assim na comunidade acadêmica, e sempre teve essa crítica que se faz ao marxismo ser pretensamente eurocêntrico. Então foi algo que eu comecei a me debruçar, porque não era marxista, assim, eu inclusive partilhava muito do giro decolonial, só que em algum momento começou a me incomodar porque era feita essa crítica ao mesmo tempo que eram feitas apropriações de obras de autores marxistas, né? Eu gosto sempre de citar o exemplo do Mariátegui e do Fanon, que são muito emblemáticos, e aí em algum momento eu falei, poxa, se é tão problemático assim, né, vou ver o que tem na obra desses autores de fato. E aí, para mim, eu tive muita surpresa quando eu vi que não, de fato, ao longo da história do desenvolvimento do pensamento marxista, tiveram várias aproximações fundamentais, inclusive é um tema central desde sempre, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente. E
E, na verdade, eu acho que faz parte de uma grande disputa política, no fundo, né? Uma análise da realidade e propostas de mudança. Eu não vou aprofundar aqui na crítica ao giro decolonial, que senão vai virar uma outra coisa. Mas, enfim, aí partindo disso, eu comecei a me aprofundar mais nas leituras do marxismo. Aí, a segunda inquietação, que é resultado da primeira, é o fato de eu ter me aprofundado muito na crítica, por exemplo, ao liberalismo, né? Que essa questão mais epistemológica e filosófica é uma veia forte no giro decolonial. Então, eu falei, não, vou me reforçar nessa temática aqui para conseguir ter argumentos para debater, né? E aí eu cheguei lá no Domênico Lossurdo, falando sobre o liberalismo, e sempre tinha essas citações do Lenin, né? De vários textos do Lenin, também caí em textos do Vijay Prachad e de vários outros camaradas que se debruçaram sobre o tema e que sempre retomavam Lenin. Aí eu comecei a ler autores africanos, fui lá no Ho Chi Minh, que também ele traz essa centralidade, né, a importância que o pensamento anticolonial do Lenin teve na obra dele, e eu comecei a ficar meio encafifado, assim, eu falei, poxa, parece ser um elemento muito central da obra dele e que é pouco explorado. E aí eu fui atrás desses textos e, para mim, foi uma grande surpresa. Vários desses textos que são considerados clássicos, assim, né, nessa ruptura do Lenin no combate ao colonialismo, como, por exemplo, o Despertar da Ásia, a Europa Atrasada e a Ásia Avançada, que são recorrentemente citados, principalmente pelo Lossurdo e o Prachad, não tinham em português, eu não achei tradução em português, assim. E ainda que eu li espanhol por causa da experiência na UNILA, que é a universidade bilíngue, ainda assim, às vezes é meio difícil você achar que você tem que ficar procurando nos 50 tomos das obras completas do Lenin. Então, isso criou um incômodo muito grande em mim e eu fui procurando, eu achei uma publicação da Editorial Progresso que condensava todos esses textos, né? Chama Las Luchas de los Pueblos contra el Imperialismo, algo assim. E aí eu consegui me aprofundar e eu vi que realmente era um tema muito importante, que inclusive eu acho que é muito subestimado no Brasil, por conta da nossa própria história, né? A gente não teve uma ruptura muito forte com o colonialismo, a nossa independência foi fruto de um grande acordo familiar e com as elites agrárias, né? Então a gente meio que passou por cima desse tema e acha que é algo do passado. Quando não, muito pelo contrário, por não ter essa ruptura, é algo muito presente no nosso cotidiano, sobretudo por essa perspectiva do racismo, né? Que é um elemento fundamental do colonialismo. Então, para mim, ficou muito claro que muitas vezes as obras do Lenin, publicadas no Brasil, têm uma ênfase muito grande na perspectiva econômica, política, até filosófica, mas a questão do colonialismo fica relegado a algumas aparições pontuais, assim como no caso do imperialismo, né, estágio superior do capitalismo, que é sempre citado, mas textos fundamentais mesmo acabavam ficando escanteados. E aí, conversando sobre isso, né, com o Cauê, também por conta do trabalho que eu já queria desenvolver, que eu tenho um podcast, o Marxismo Periférico, onde a gente discute a obra de autores e autoras marxistas da América Latina, da África e da Ásia. E aí eu falei pro Cauê, assim, né, pô, seria muito importante ter essa publicação, e felizmente ele comprou o barulho e a gente conseguiu fazer essa publicação. Pedro, acho que deu um excelente contexto para perceber o quão importante é essa obra. E eu fiquei muito contente quando o Cauê me enviou um miolo para dar uma olhada e lida. E eu queria te perguntar como que foi o processo de escolher, como chegasse, esses são os textos assim que tu acha que era o mínimo para saber sobre a questão anticolonial, Helene? Como fizesse essa seleção já com pontuasse também que está tudo espalhado, tá? Nunca tinha, acho que tem duas edições, tem uma edição inglesa, se não me engano, eu acho que francês, italiano, que trata também da questão colonial. Então, se puder contar para nós também, eu acho que era importante o pessoal saber o quão árduo que é e quanta leitura tem que se fazer. Então, foi um processo meio maluco, assim, que ele foi feito muito rápido, né? Eu peguei esse texto esse livro da Editorial Progresso, que, mano, tem muito texto, teve muita coisa que a gente não colocou, porque para ter uma noção, assim, do quão ampla foi a análise do Lenin, né, nessa questão, mas a gente tentou focar no essencial. Da minha parte, eu tentei focar nos textos que, de certa forma, diziam a respeito à nossa história e à nossa formação, né? Para entender o papel do colonialismo
da própria escravidão, depois do imperialismo, das disputas entre as potências pela posse das colônias, né? Como isso reverberava aqui. Tem alguns textos que tratam de questões históricas muito pontuais, assim, do leste europeu, da Ásia, e aí acabou ficando fora. Eu tentei fazer uma seleção do que seria mais essencial, assim, para a gente ter noção da amplitude. Nessa coletânea tem próprio, fora outros textos que já foram lançados, né, como o próprio Imperialismo, que tem trechos também nessa coletânea, e de resto eu fui procurando nesses textos em que eu havia me debruçado antes, né, do Lossurdo, do Prachad, de vários outros camaradas, do próprio Jones Manuel, que tem texto falando sobre também. A revista Jacobin tem um artigo muito importante também falando sobre essa centralidade do tema da luta anticolonial na obra do Lenin. E aí, a partir disso, eu fui tentando juntar os mais fundamentais e, obviamente, também fomentar esse debate político, né? Por exemplo, eu estive muito próximo durante muito tempo do movimento negro, inclusive dentro da universidade, e tem-se criado muito, né, esse mito de que é eurocêntrico e é racista, e daí eu fiz questão de, por exemplo, colocar o texto Russos e Negros, que não tinha na coletânea original, mas que nesse processo eu encontrei, que eu achei fundamental, porque é isso, é o Lenin, que não que seja a única vez, né, porque tem outros textos onde ele pontua isso também, fazendo uma análise sobre a situação dos negros nos Estados Unidos. Inclusive, são ideias que fundamentaram vários movimentos, como o próprio Panteras Negras, o Exército de Libertação Negra também, que retomam essa ideia, né, da autodeterminação dos povos e tudo mais. E fora que foi isso, eu também tentei focar em textos que foram historicamente importantes, né? Textos que fomentaram lutas anticoloniais na Ásia, seja da China, do Vietnã, na África também, fomentou várias experiências. Então, eu tentei, dentro de tudo que eu encontrei, né, que é um material vastíssimo, focar nesses que talvez fariam mais sentido para a nossa realidade e para essas disputas políticas que a gente tem atualmente. Só para reforçar aqui o podcast do Pedro, que ele falou, marxismo periférico, então quem puder acompanhar o trabalho do camarada é sempre muito importante. Então, antes de avançarmos aqui, já que ele falou várias questões de livros aqui, eu vou sugerir, que eu penso que é quase que um selo desse debate, que foi a primeira, talvez uma das coleções mais vendidas que a Autonomia tem, que é a Revolução Africana, uma ontologia do pensamento marxista, que é organizada pelo Jones Manuel e o Landi. Um outro segundo que foi Raça e Classe e Revolução nos Estados Unidos, que é focado na história dos Panteras Negras, do partido, tema de organização. E o mais recente também aqui é Pátria Socialista ou Morte, o marxismo latino-americano e caribenho, que olha, realmente é um calhau, eu não li ainda, alguns textos eu conheço, mas posso dizer para vocês que do que eu conheço aqui, o material é muito bom. Então, para avançarmos agora e focar no teu texto aqui, na tua organização, Pedro, aqui eu vi que vocês dividiram ele em 3 partes aqui, de 1907 a 14, penso que é a Primeira Guerra, né? Depois até a Revolução Russa e depois pós-Revolução. Se puder, como que foi essa escolha de separar em 3 grandes partes? Penso que seria também interessante para o pessoal perceber aqui. Sim, então a gente tem a primeira parte, que é dividida de 1907 a 1914. É uma periodicidade que já estava nessa edição da Edições Progressos que eu peguei. E eu achei muito importante porque eu acho que ela marca 3 momentos em que o Lenin meio que traz desenvolvimentos novos para essa discussão, né? A primeira parte, então, basicamente é ele debatendo dentro da própria social-democracia, né? Onde muitos camaradas, infelizmente, sustentavam uma ideia de que o colonialismo era um processo necessário na civilização dos povos não europeus, e o Lenin já começa demolindo isso, né? Ele afirma que, ainda que dentro dos limites, obviamente, tem até uma nota muito interessante que a gente fez nessa edição, que ele usa alguns termos que hoje em dia são considerados muito problemáticos, mas dentro do contexto e das discussões que o próprio Lenin propõe, né? Fazem total sentido. Tem um determinado momento que ele fala de povos selvagens, ou ele fala de povos atrasados, mas ele sempre está trabalhando nessa perspectiva do desenvolvimento socioeconômico de determinada sociedade, utilizando como parâmetro, né, o capitalismo que se impõe aí progressivamente ao mundo.
como um modelo de organização social, né? Como um modo de produção. Então, ele começa nesses debates, né? Ele aprofunda o debate, inclusive, com a camarada Rosa Luxemburgo, que também tem uma obra muito importante nessa questão, né, da luta anticolonial, que inclusive está sendo retomada agora, até mesmo na Europa, que são textos dela que estavam esquecidos, textos onde ela denuncia o colonialismo alemão na Namíbia, por exemplo, né, o genocídio do polvereiro, que é considerado o primeiro genocídio da era moderna, inclusive, que o pessoal lá da Fundação Rosa Luxemburgo também está tentando retomar, né, e fazer uma edição com uma compilação desses textos dela tratando dessa questão. Então, nesse primeiro momento, é isso, é o Lenin partindo do marxismo para mostrar para a própria social-democracia como isso é um engodo, né? Tipo, é uma mentira essa ideia de que o colonialismo serve a algum propósito civilizatório, que no final tudo não passa de um elemento muito importante na constituição do imperialismo, que é isso aí, abraçar novos mercados, ter acesso à mão de obra e obras-primas a baixo custo, e como isso impacta, inclusive, e como essa ideologia, né, de um sentido positivo do colonialismo, atrapalha a própria luta socialista, né? E ele afirma que, em vários momentos, ele traz uma frase que também acho que é uma discussão importante que a gente traz a partir dessa obra, né, dessa coletânea, que é uma frase que ele reafirma em vários momentos, que é do Marx e do Engels, de que povos oprimidos não podem, povos que oprimem outros povos não podem ser livres. E essa frase, na real, o Marx e o Engels pegaram de um peruano, né, algo que se perdeu aí durante muito tempo na literatura da história da própria América Latina, que era um peruano que fez parte da Corte de Cádiz, né, que era uma espécie de parlamento espanhol que foi para Cádiz, né, na ocasião da invasão napoleônica, e daí o Marx em algum momento estudou as atas desse parlamento e ele chegou nessa frase. E aí ele parte dessa ideia de que a libertação dos povos colonizados também é muito importante para o avanço da própria luta socialista e a libertação do proletariado. Então, nesse primeiro momento, a gente tem essas polêmicas, tem as polêmicas dele com a Rosa Luxemburgo, né, quanto à questão da autodeterminação dos povos, das nações e tudo mais. O segundo período, que é de 1914 a 1917, inclusive eu esqueci de falar, né, muitos dos textos emblemáticos que eu falei, que o Vijay Prashad e o Lossurdo citam, eles estão nessa primeira parte, né? Então, você tem lá democracia e populismo na China, o despertar da Ásia, europeus civilizados e asiáticos bárbaros, enfim. E daí, na segunda parte, já é o período da guerra, entre 1914 e 1917, onde ele vai afirmar a importância que o colonialismo tem no desenvolvimento do imperialismo, né? Nesse avanço, nessa transmutação assim do capitalismo para um estágio superior, como que o colonialismo ele cumpre um papel muito importante. E eu acho fundamental também essa discussão que ele faz, que em vários momentos ele reflete sobre a própria natureza da guerra, né? E daí ele vai criticar a Primeira Guerra Mundial, né? A Grande Guerra Imperialista. E tem um texto que para mim é muito bom, que é o Socialismo e a Guerra. Não, a Guerra e a Revolução, desculpa, onde ele vai falar dessa natureza, né, da guerra, que ele não é pacifista e que inclusive ele estimula as guerras de libertação nacional, mas que cada guerra tem um caráter específico, e aí ele retoma a discussão do Clausewitz sobre a guerra ser a continuação da política, enfim, são textos fundamentais em diferentes aspectos, econômicos, políticos, jornalísticos, né, como a gente estava falando antes lá, de começar a gravação, né, do texto em que ele denuncia um caso de estupro por um militar britânico na Índia, enfim. E daí ele faz essa análise, inclusive para rebater análises liberais e até social-chauvinistas, como ele chama a posição desses social-democratas que defendem o colonialismo ou que adotam uma postura nacionalista e tentam arrastar a classe trabalhadora no apoio à guerra, né? E ele vai mostrar como que isso, na verdade, é um atraso para rebater análises liberais que focavam
basicamente em diferenças nacionais entre as potências que estavam envolvidas no conflito. Daí o terceiro período é entre 1917 e 1923, que marca a Revolução Russa e o papel ativo que ele teve na liderança desse processo, né, até ter que se retirar por motivos de saúde, e onde ele reafirma o compromisso dele com a autodeterminação das nações, com a crítica ao caráter racista do colonialismo, do imperialismo, e que é muito interessante que até em esboços de diretivas assim da Internacional Comunista, ele reafirma várias vezes que é necessário bater nessa tecla, inclusive vira um requisito, né, para a entrada na Internacional Comunista, os partidos comunistas dos países centrais, os países que aplicam políticas coloniais, apoiar os movimentos de libertação nacional nos países colonizados por eles, né, dos povos que eles colonizam. Enfim, a ideia de dividir em períodos é marcar a diferença entre esses três momentos do desenvolvimento da ideia do Lenin, né, sobre a luta anticolonial, e de como eles estão muito arraigados na materialidade histórica mesmo, né, nos desenvolvimentos históricos de determinados períodos, desses três períodos. Ô Pedro, eu penso que eu acho que tu já deu uma linha gerais aqui, eu vou te puxar um fio que tu podes aprofundar em diálogo com o texto, que é o debate, que muitas vezes tu já sinalizaste na tua primeira fala, o fato de o marxismo ser eurocêntrico. É algo que eu ando a digladiar há um tempo com isso, porque assim, existem muitos documentos aqui, esse aqui é um documento histórico do Ivanov que logo lá em 1923, 24, na Terceira Internacional, quando se constitui, já a questão colonial aparece. Depois vai ter uma obra bastante seminal, que é a obra do Kevin Anderson, que vai, de certa medida, desmontar essa lógica, não porque Marx não tenha postura racista, porque Marx tem comentários tenebrosos, assim, não é isso que aqui não é uma radiografia do marxismo, no modo geral, mas esse apagamento que há pela pós-modernidade, especialmente as coisas pós-modernas, de dizer que não, vocês nunca trataram da questão colonial. Por exemplo, aqui eu até olhar os textos da questão ameríndia, o Mariátegui que vai começar a tratar na América Latina em 1910, 12. Então, se pudesse, em diálogo com o texto do Lenin aqui, tentar enfatizar o quão importante é também desmontar não é desmontar essa lógica, mas esse apagamento que tem de fazer da história do mundo socialista, com suas contradições, com seus crimes, mas tem um papel muito emancipatório na história dos povos colonizados, porque eu vivo em Portugal e sou estudioso da Amílcar Cabral. Amílcar Cabral realmente vai desenvolver uma consciência política e a necessidade da emancipação, digamos, da questão nacional e a questão colonial na casa do Império em Portugal, quando ele veio estudar na colônia, então, assim, na metrópole. Então, é um pouco por aí que se pudesse puxar esse fio, que eu acho que é muito importante no Brasil nós ter a consciência de que nós somos uma ex-colônia. Isso nos coloca uma particularidade histórica. E como também já pontuaste, como foi um processo pactuado pelas elites e muito distante historicamente, mas muito próximo também, aparentemente muito distante, essa memória histórica não foi construída. Então, se pudesse puxar esse fio, que eu penso que é muito importante, sim, para quem nos assiste aqui na TV 47 e compreender a importância de uma obra como a do Lenin. Sim, então, eu acho que essa discussão ela é feita de uma forma complicada, porque a gente que defende essa posição, né, da importância do marxismo nessas lutas, a gente tem que lutar em duas frentes. A primeira é contra os detratores, né, do marxismo, que tentam implicar nessa pecha desse pretenso eurocentrismo racista ao Marx, ao Engels e a todo o desenvolvimento intelectual posterior que a gente tem, né, depois deles. E que aí é isso, é baseado em mentira. Eu acho que a gente tem que falar os termos corretos aqui, é mentira. A gente tem, por exemplo, o livro do Carlos Moore lá, né, Marx e a Questão Racial, que é um livro mentiroso. Ele pinça tipo frases de obras do Marx, descontextualiza do parágrafo ou até do sentido da obra como um todo, parte para questões pessoais do Marx, que é isso também, né? O Marx não era um santo, ele era um ser humano, um homem branco que vivia na Europa no século XIX, é isso. Em algum momento ele, assim como todos nós, acho que a esquerda criou esse mito
do desconstruído, mas isso não existe. É toda uma estrutura social e em algum momento você incorre em algumas coisas problemáticas, né? Mas daí falar que ele ativamente defendia uma postura racista, não, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que uma frente é o embate a esses detratores, né, que mentem sobre a origem e os desenvolvimentos do marxismo. E, por outro lado, eu acho que também tem uma questão, uma postura muito problemática dentro do nosso campo mesmo, que é não reconhecer essas contradições que você mesmo colocou, né? O Marx e o Engels têm é, citações pontuais que são extremamente problemáticas, né? Inclusive, dentro de obras deles, você percebe uma contradição no tratamento desse tema. Um exemplo disso, a gente pode tomar o próprio manifesto mesmo, né? Essa dualidade entre povos civilizados e povos bárbaros permeia a obra inteira praticamente. E é isso, em alguns momentos, outro dia eu estava até conversando com um camarada aqui, que eu estava relendo o manifesto, e tem um parágrafo onde são 3 frases, nas 2 primeiras aparece essa dualidade de uma forma muito problemática, e da terceira aparece uma muito genial, que é onde ele define o que é civilização. Ele desmonta toda essa ideia, todo esse idealismo teleológico de um modelo de organização social correto, alcançado a partir do capitalismo, e vai falar, não, olha só, civilização é o mundo construído à imagem e semelhança da burguesia, no intuito de preservar os seus interesses. E é isso, ponto. Né? Eu acho que tem isso, de não, de um lado, não querer entender que o tema faz parte de um desenvolvimento intelectual, que inclusive quando chega no final da vida, o Marx adota posturas completamente contrárias, né? Inclusive essa dualidade, ele começa a se debruçar sobre formações sociais não europeias, onde ele vai identificar que muitas vezes a passagem para o comunismo pode ser feita de uma outra forma, que não a partir do desenvolvimento capitalista, né? Então, tem essa negação de um lado e de outro tem a negação de não abraçar essas contradições mesmo e de não colocar esse assunto à pauta. E aí a gente passa do Marx e do Engels para vários outros temas. Por exemplo, a própria Internacional Comunista. Não teve o racha lá com o Jorge Padmore, que era um militante importantíssimo, que pautava muito essa ideia da luta antirracista, da luta anticolonial, e que rachou com a Internacional Comunista por conta de uma política que hoje a gente pode falar que é lamentável, mas que foi a postura adotada naquele momento, né, de deixar de fazer a crítica ao colonialismo por conta da aliança com a Inglaterra, com a França na luta contra o nazismo, né? Mas isso não muda o fato de que o Jorge Padmore ele rompeu com a Internacional Comunista, mas foi ajudar depois o Kwame Nkrumah a construir a experiência socialista em Gana, né? Não muda o fato de que o marxismo, eu afirmo isso com muita segurança, é a primeira vez que, a partir de dentro da modernidade capitalista, no alto debate sobre filosofia, sobre política, sobre economia, os povos não europeus foram vistos como gente, minimamente. É isso, foi a primeira vez. Antes, a gente tem alguns fatos históricos, algumas personalidades que foram fundamentais também, como a própria Revolução Haitiana, só que a construção de um projeto, a construção de um argumento, sabe, de uma análise da realidade que privilegiasse esses aspectos, foi o marxismo que colocou, né? Isso é inegável. E aí, eu acho que é muito importante a gente retomar essa dimensão da obra do Lenin, porque se o Marx e o Engels tiveram essa postura um tanto contraditória, na minha humilde opinião, o Lenin é o marco zero da alavancada desse tema, sabe? Tipo, de levar o debate para um outro nível, porque ele se dedicou a isso. E a importância dessa publicação é mostrar o Lenin fez várias análises fundamentais, né? Que a gente vem debatendo há muito tempo no Brasil, mas esse aspecto que era central foi relegado há muito tempo. E querendo ou não, a gente está pagando o preço disso agora, né? Se a gente sofre muito nesse debate, a gente vê dentro do próprio movimento negro, movimento de organização da classe trabalhadora que vive nas grandes periferias urbanas, se a gente vê uma grande penetração de discursos liberais e neoliberais, é porque lá atrás a gente ignorou essa faceta da obra do Lenin. Durante muito tempo a gente ignorou o próprio Frantz Fanon, né, que
a gente pode ter 1000 críticas, como eu já fiz ao giro decolonial, mas a gente tem que reconhecer que boa parte da retomada que a gente tem do Franz Fanon, a gente deve graças a essa galera. A gente começou a discutir, olha só, a gente teve que discutir e falar que o Franz Fanon é marxista. É algo óbvio. Mas por quê? Porque durante muito tempo os marxistas deixaram isso, relegaram isso, meio que numa perspectiva de que se a gente ficar discutindo, é uma questão acessória porque vai dividir a classe. A gente tem que focar só nos aspectos das opressões de classe, mas é isso que você falou, a nossa formação socioeconômica aqui no Brasil está fundamentada nisso, no colonialismo, no racismo, na superexploração do trabalho decorrente dessa imbricação, que a gente vê até hoje, sabe? Eu acho que, inclusive, é algo que não é saudável para o nosso próprio campo de fazer essa discussão dentro, porque é isso, somos seres humanos e em algum momento dentro das nossas próprias organizações, se a gente está numa sociedade que é racista e não discute a questão racial, a gente vai estar fadado a repetir essa estrutura dentro da nossa própria organização, sabe? Então, eu acho que é um tema muito importante para a gente avançar nesses dois aspectos. Primeiro, na organização e segundo, na superação dessa nossa condição social. Mas a gente tem que, de um lado, prezar pela honestidade minimamente, né? E de fato se debruçar sobre o tema, sobre o marxismo. Se a gente quer fazer uma crítica do marxismo, a gente tem que ler autores marxistas. E por outro lado também está aberto, até porque eu acho que esse foco que a gente dá nesses aspectos da luta de classe, que traz muito uma experiência, uma análise do contexto europeu, faz a gente virar as costas para textos que são muito fundamentais para a gente discutir várias coisas. Você mostrou aí a coletânea Revolução Africana, né, do camarada Jones Manuel, que inclusive, mano, é um dos livros que a gente mais vende lá na Autonomia Literária. É uma baita coletânea, é um trabalho, mano, fundamental, assim. Tem um textinho do Amilcar Cabral, onde ele vai discutir o motor da história, né? Que muitos marxistas falam que o motor da história é a luta de classes, e fazer uma interpretação tosca do que o Engels diz, porque depois ele mesmo se corrige, né? De que história começa quando tem classe. E não é assim. Ele vai falar, não, olha só, aqui na África a gente passou por uma outra história. Então, o motor da história eu vou estabelecer aqui, que é o desenvolvimento das forças produtivas. Então, a partir do momento que a gente começa a pensar em como, através do trabalho, suprir as nossas necessidades, organizar a sociedade, a vida social a partir disso, é aí que surge a história. Isso é muito fundamental, isso é muito genial. É um texto que tinha que ser central para a nossa discussão no Brasil, e infelizmente a gente só tem acesso por conta da boa vontade de um camarada que foi organizar essa coletânea e a editora de lançar em 2020, 2019, eu acho que é esse texto. Enfim, na década de 2010, olha quanto tempo se passou e quanto tempo a gente perdeu. E da mesma forma, vários outros autores, como por exemplo no Brasil, a gente está tendo uma retomada agora do Clóvis Moura, um autor fundamental e genial, com a obra, mano, cabulosa. Hoje, mais cedo, eu estava gravando um episódio com o Marxismo Periférico com o camarada Márcio Farias, né? Que ele coordena a coleção dos livros do Clóvis Moura lá na editora Dandara, tá até para lançar o livro dele agora também, Clóvis Moura e o Brasil. E é um autor genial, com um baita domínio do método marxista, se propõe a fazer uma análise honesta assim, do Brasil e da questão racial, assim como um elemento central da nossa organização social, da nossa história e das nossas mazelas, e está sendo retomado agora, em 2024, sabe? Então, eu acho que a gente tem muito que avançar, né, nesse caminho ainda, e espero que esse livro do Lenin sirva como base, né, para a gente conseguir pavimentar esse caminho e resolver problemas que são candentes para a gente até hoje, né? Como a gente tem falado aí, a luta anticolonial ela é muito presente hoje no Brasil. Isso você vê assistindo televisão, você vê as notícias com a forma como elas são dadas, né? A forma como se fala da América Latina, como se fala da Ásia. A gente ainda é colonizado culturalmente. A gente não consegue se enxergar como iguais. A UNILA foi um projeto que deu muito pano para a manga, né, para o governo Lula, exatamente porque tinha esse projeto. O governo Lula tentando fortalecer os laços com a África, por exemplo, abrindo embaixadas em vários países, com todo mundo metendo o pau, falando, não, a gente tem que se relacionar com os Estados Unidos, com a Europa, sabe?
e por conta de vários outros aspectos, política econômica que a gente sofre. Nunca vi ninguém interessado em aplicar austeridade nos países do norte global, né? A gente introjeta isso dentro dos nossos cursos de economia, assim, forma ideologicamente toda uma geração de intelectuais acreditando que a gente não sabe lidar, que a gente tem que ser guiado pelo FMI ou por quem quer que seja, né? Então, eu acho que a gente romper de fato para além dessa perspectiva epistemológica que o giro decolonial e outras correntes pós-modernas oferecem, né? Mas a gente romper de fato, né? Eu acho que um elemento muito importante que o próprio Dionísio Manuel traz na introdução, né, no prefácio que ele fez para o livro, é de fazer essa crítica. Olha só, o que está acontecendo na Palestina? O que o pessoal do giro decolonial faz a respeito disso, né? Quais as opiniões que são emitidas, né? Quem que tá disposto a pagar o preço de viver um obscurantismo acadêmico, né? De perder financiamento, de perder espaço em eventos, para criticar um genocídio real, sabe? Para ficar só nesse plano filosófico, epistemológico, de que a gente troca nome, a gente troca roupa e deixa de comer certas coisas e tudo vai ser resolvido. Espero que esse lançamento do Lenin seja uma ferramenta, né? Seja de fato uma arma da crítica para a gente conseguir mostrar que, olha só, não, descolonização é algo muito mais profundo, muito mais urgente, sabe? E que demanda muito mais compromisso do que apenas ficar nesse âmbito confortável e seguro, né? De ficar só lendo e publicando livros e criticando a partir de dentro da academia. Excelente. Olha, já que o Pedro falou aqui, eu penso que tem mais escritos tem esse aqui que você falou há boi tempo, a Guerra Civil nos Estados Unidos, que são escritos do Marx. Em 1860 ele fala assim: o que é de mais grandioso aconteceu no mundo nesse momento é o movimento dos escravos, ou seja, o levantamento dos escravos nos Estados Unidos. É uma carta ao Engels em que ele realmente é um pouco tentando mostrar aqui que, com todas as nossas contradições, o movimento socialista, o movimento marxista na história, ele foi um processo político que trouxe realmente a questão colonial, em certa medida, a questão nacional aí que o Lenin vai inserir, como elemento de um processo longo de emancipação, em que o socialismo não necessariamente o que o Marx formulou aqui, temos da Inglaterra, tanto que a primeira revolução socialista acontece na periferia do sistema, ou seja, num país agrário, não foi no berço do capitalismo. Então, acho que esses limites são importantes para se compreender a natureza. E aqui, para caminhar aqui mais para o encerramento, Pedro, eu queria que tu pudesse pontuar o caráter, assim, eu vou formular de outra forma. Para mim, Lenin é um pensador que se torna diferente de tudo que vinha para trás, porque ele vai pensar o marxismo a partir da situação concreta. Então, análise concreta, situação concreta. Então, a concretude é o fato que ele pertencia a um país que estava lá na periferia, que era um país quase agrário, semi-feudal. Então, se pudesse pontuar como que, a partir dessa condição periférica nossa, então, o teu podcast é marxismo periférico, era importante reconhecer que esse ponto de vista periférico, não nos termos da pós-modernidade, mas ele é fundamental para reconhecer as particularidades da nossa formação socioeconômica. Então, se eu pudesse colocar essa em diálogo, como ele foi criativo, como ele foi perspicaz em compreender que não há internacionalismo abstrato, só se pensa em internacionalismo, se pensa uma questão nacional, territorial, e você da geografia, então a questão territorial é ainda mais fundamental para se pensar. Olha, eu acho que a discussão sobre periferia ela é fundamental para a nossa luta, né? Porque a gente trazendo aí para uma perspectiva geopolítica do termo periferia, né? Ela atua em diferentes escalas, assim. A gente pode falar de periferia urbana, pode falar dessa periferia geopolítica no âmbito das relações internacionais, assim, né? Mas eu acho que ela sempre vai ser fundamental para a gente trazer essa ideia da projeção de poder no espaço. Aí falando como geógrafo já, né? Quem é que está... Porque o centro e a periferia não estão necessariamente numa perspectiva geométrica, né? O centro aqui, a periferia ali. Não, é isso. É quem comanda, quem dita as regras, né? Quem é obrigado a obedecer. Porque a gente não obedece, a gente é obrigado a obedecer, né? E eu acho que partindo desse reconhecimento
que inclusive eu acho que é até meio difícil também o pessoal do nosso campo, né? De que a periferia ela é fundamental para o avanço da luta socialista, porque é isso que você falou. O que mais me interessa dentro do marxismo são essas experiências, são esses autores. Não por uma questão de espécie de rivalidade, né? Time branco e não branco, algo do tipo. Não, mas é porque foi onde de fato rendeu, né? Durante muito tempo, os marxistas, os comunistas ficaram nessa coisa aí da Europa e tal, mas onde rendeu mais fruto, de fato, foi na periferia. Foi na Ásia, foi na África. Então, eu acho que eles têm muito que ensinar. Eles aprenderam muito bem, né? Que também não foi nada tirado do bolso. Estava até nessa minha releitura do manifesto, eu achei interessante que lá no final o Marx ele fala dos compromissos, né, que unem os comunistas do mundo inteiro, e daí ele fala que um dos compromissos centrais é atacar a propriedade, não importa em qual nível de desenvolvimento ela esteja. Então você pega, por exemplo, a partir dessa frase, e aí você retoma lá a obra do Mariátegui. Foi uma análise genial, mas o cara ele já partiu de algo que existia, sabe? Tipo, ele se apropriou e trouxe para a análise da realidade dele, assim. Então eu acho que ter essa compreensão da importância da periferia, eu passo do geopolítico até para o urbano mesmo, de como do potencial de mobilização e de organização da classe trabalhadora, que infelizmente a gente está comendo bola por várias questões, acho que principalmente por limitações materiais, financeiras, mas também que tem uma baita limitação que a gente mesmo constrói de não se debruçar sobre esses temas, né, que são fundamentais, inclusive até você vê, por exemplo, agora a Marcha da Maconha, né? O quanto a quantidade de pessoas que ela mobilizou para uma pauta que é política, né? Mas a diferença é como ela consegue chegar nessas pessoas, qual é a abordagem, né? Porque é isso, tipo, partiu de uma questão que é cultural, que é sociológica do nosso país, para conseguir conquistar a classe trabalhadora. E a gente chama ato, sei lá, pela prisão do Bolsonaro e não consegue, né? Que é um tema importante também, mas eu acho que é isso, a gente está muito distante do povo, que está muito nessas análises apenas da economia, da política, e perde, por exemplo, de perspectiva o que o C.L.R. James fala. O C.L.R. James vai falar, olha só, lá na história da Revolta Pan-Africana, a classe trabalhadora negra, ela se organiza historicamente, majoritariamente em movimentos culturais e religiosos, né? E isso é visto muitas vezes como algo de menor valor, mas não, isso é fundamental. E isso quer dizer, isso tem uma relação direta com a materialidade, porque é isso, os povos não brancos eles estão marginalizados em relação à política, seja política institucional, seja vários outros âmbitos da vida política, então eles se organizam a partir disso e não tem menos valor. A gente que tem que ir lá e somar, sabe? E trocar essa ideia. E mostrar que, olha só, o que você faz é político também, que a gente pode construir outra coisa a partir disso. Então, acho que ter essa concepção da centralidade, da importância da periferia, em diferentes escalas, em diferentes aspectos, é fundamental para a nossa luta. E, no caso do Brasil, ainda tem esse agravante que a gente se vê muito como uma espécie de grande embaixada do norte global na América Latina, né? A gente acho que tem muito essa coisa da linguagem também, do idioma, que é uma barreira, mas ainda assim, pô, culturalmente, vários outros países conhecem muita coisa da gente. A gente conhece o quê? Né? Conhece nada, conhece muito pouco. Então, eu acho que é um debate que é fundamental para a gente entender a nossa especificidade, para a gente valorizar esse caráter que a gente tem de periferia e, de fato, trazer e analisar pautas que vão fazer avançar na luta. Como o próprio Lenin fez, como quebrou paradigmas, né? Tudo que o Lenin fez. Na primeira parte do livro, você vê como foi difícil para ele estabelecer o ponto de vista que, porra, hoje em dia a gente vê como óbvio, né? Mas na época não. O próprio, várias outras experiências do próprio, da própria Revolução Chinesa, né? De ter também esse contato com os camponeses, que é algo que durante muito tempo teve essa mítica dentro do marxismo de que tudo surgiria a partir da cidade, do operariado urbano, né? Então, acho que a gente tem que dar o braço a torcer, assim, e partir para essas análises que dizem mais respeito à nossa realidade, à nossa especificidade socioeconômica.
Meu camarada, eu queria aqui, digamos, para nós encaminhar mesmo a nossa conversa, porque uma coisa é você ser imigrante, que te traz outras referências para se entender enquanto uma identidade, enquanto sujeito político. E algo que eu sempre procuro, que eu procuro conversar quando estou com brasileiros que estão no estrangeiro, é tentar perceber o quanto eu se identifico enquanto latino-americano. E é um processo de não reconhecimento enquanto latino-americanos, assim. Então, eu acho que esse colonialismo cultural, em certa medida, ou essa formação ideológica que nós temos no mundo contemporâneo, também nos limita muito a entender o que é ser periférico. E assim, há algo muito terrível para a branquitude na periferia, quando ela chega no centro do capitalismo, ela não é branca, né? Então, tem essa questão também que é muito importante, essa questão racial, como que a mobilidade geográfica te coloca um marcador racial ou não. Então, acho que seria, digamos assim, um contexto para nós finalizar aqui, que imagino que tu possa muito comentar sobre isso. Ah, não, sem dúvida. É que acho que a própria temática racial ela é muito complicada da gente discutir, porque ela é uma ferramenta ideológica, né? De construção do capitalismo, de formação e de avanço do capitalismo. Ela apareceu lá no colonialismo, hoje, inclusive, a gente lá no podcast falou de um texto do Clóvis Moura, onde ele retoma, né, o papel que o racismo cumpriu no colonialismo, depois na constituição do imperialismo, e como ele retorna depois da Segunda Guerra, assim, tipo, né, nessa perspectiva mais científica mesmo. Então, ele já é complicado por si, porque é um dispositivo que é utilizado para explicar a realidade, para criar uma nova realidade, na verdade, porque é isso, o racismo, do ponto de vista científico, ele não existe, mas ele é um fato social e é um fato social muito forte, porque ele possibilitou o mundo ser construído a essa imagem e semelhança da burguesia e chegar onde ele chegou até hoje. Então, ele já é complexo. Quando a gente vê, por exemplo, o caso do Brasil, né? Igual a gente falou que o Brasil não se reconhece como América Latina, mas o Brasil ele tem uma dificuldade de se reconhecer como o próprio Brasil mesmo, né? Porque quando a gente pauta muito o Brasil em diversos aspectos, fica muito nesse centro-sul, na região centro-sul, que daí é os estados do Sudeste e do Sul, mas em alguns aspectos é eixo Rio-São Paulo, né? Quando a gente pega... você pode ver qualquer telejornal aí, qualquer repórter que vem do Nordeste para trabalhar numa grande emissora, dali 2 meses ele já perdeu o sotaque. Porque o sotaque padrão é o sotaque de São Paulo, assim. E aí a gente tem essa coisa que é muito louca, né? No caso, por exemplo, de São Paulo, uma grande cidade que tem essa questão racial muito forte, né? Tanto que a gente que é da periferia vive esse genocídio da população negra e periférica, mas ao mesmo tempo a gente que é de São Paulo está passivo de reproduzir racismo, por exemplo, com o pessoal do Nordeste, que também é uma perspectiva racial que é criada dentro do próprio Brasil, ou com o pessoal do Norte, que a gente muitas vezes nem sabe como é. Não é à toa que a extrema-direita surfou aí esses dias com fake news por causa da Ilha do Marajó, por conta dessa visão que a gente tem, que lá é todo mundo animal, tá ligado? É todo mundo bárbaro, a civilização ainda não chegou lá. Então, essa perspectiva do racismo, ela é, não digo nem que ela é sutil, né? Acho que durante muito tempo a gente ficou com essa coisa de que era muito sutil no caso brasileiro e tal, mas não é. Ela está presente, mas já está tão entranhada na nossa sociedade que às vezes a gente toma como um fato normal. E quando aí você vai para outros países, é pior ainda. A própria formação da América Latina, né, dos países da América Latina, tem várias divisões que tornam muito mais complexo isso, né? Você pega tipo países como, por exemplo, Uruguai e Argentina, que tem esse mito de que é branco, que é 100% branco, sabe? Aí você vê qualquer jogo do Boca Juniors, vem aqui para São Paulo, é todo mundo maior cara de indígena jogando, sabe? Mas criou-se esse mito de que lá é todo mundo branco. No Uruguai tem uma história da população negra que sobrevive, aí na perspectiva que eu falei até do CLR James, né? Na cultura, no carnaval deles, mas que está marcado dentro da história do país. Aí quando você vai, por exemplo, para os países que faziam parte lá, nas regiões que faziam parte do Império Inca, você tem Bolívia, Peru, Equador, que tem uma problemática indígena, mas em cada país é posto de uma forma diferente, né? Então, eu acho que ele é um tema fundamental para a gente discutir a América Latina, é um tema fundamental para a gente
acabar com essa separação que o brasileiro se vê em relação aos nossos irmãos latino-americanos. E o marxismo é, sem dúvida, a melhor ferramenta que a gente tem para entender isso, né? É a melhor ferramenta que a gente tem, porque é isso, a gente vai se debruçar sobre questões que são particulares, mas o que é universal. Você pega, por exemplo, um Mariátegui, ele vai colocar a centralidade da questão da terra, né, na superação do capitalismo no Peru. Mas se você traz isso para a nossa realidade, é extremamente fundamental o que o Mariátegui coloca da questão da terra, tanto no campo quanto na cidade, né? A gente tem em São Paulo um mar de periferia, né, de favelas, onde ninguém é dono de nada, ninguém tem uma segurança jurídica de ter uma casa de fato, né? A gente vive uma eterna precariedade, e aí é a construção de mais favelas, mais ocupações irregulares, precárias, por conta desse tema da terra que está na mão do mercado imobiliário. Se a gente vai falar do campo, tem movimentos como MST e vários outros que estão nessa luta há muito tempo. E aí, como que a gente organiza isso? Aí você tem autores como Clóvis Moura, por exemplo, que retoma a tradição radical dos quilombos na construção de uma nova sociedade, na superação do racismo. Então, eu acho que o marxismo, esse marxismo periférico que a gente está desvelando, né, aqui no Brasil agora, que eu e vários outros camaradas estamos nesse processo. A gente tem lá o Jones Manuel com a coleção dele, tem o camarada Marcos Morcego também, que faz um podcast muito bom, levantando essas discussões, de tentar retomar essa tradição que já foi muito forte um dia e que, infelizmente, a gente deixou escapar. Olha, só porque falasse, o João Carvalho, lá de Belo Horizonte, tem quase uma tese de doutorado pronta sobre marxismo periférico, que até hoje também não consigo acabar, por vários motivos, não vem ao caso aqui. Eu só queria poder negritar algumas coisas para encerrar aqui nessa conversa, que esse pensamento pós-colonial, decolonial, como diz o Safato, ele não passa do Comitê de Antirracismo Magazine Luiza, infelizmente, né? Por isso que, diante dessa tragédia que acontece na Palestina, esse genocídio acontece lá, o pessoal está aí todos acovardados. Então, conversei hoje aqui com o camarada Pedro Silva, uma alegria poder conversar, e com certeza, Pedro, a gente vai organizar mais lives aqui, porque eu acho que eu, aqui, enquanto militante também, fui entendendo a importância de que é preciso, às vezes, alimentar o quão decisivo é entender a questão colonial no Brasil. Para nós, não há transformação que não passe por compreender a questão colonial. Eu acho que isso o Amilcar Cabral me ensinou brutalmente, Samora Machel, esses pensadores Ho Chi Minh, o chamado pensamento periférico. Então, com certeza, eu já te deixo aqui o convite de antemão para nós combinar uma live só para discutir um pouco mais aprofundado, não sobre a obra do Lenin em si, que é essa que você organizou aqui pela Autonomia Literária e que tem o prefácio do Jones, que nós vamos poder dialogar profundamente. Eu acho que é importante, até para divulgar o teu podcast aqui com mais, digamos, com mais afinco, mostrar o teu trabalho, porque eu acho que é muito importante esse trabalho de comunicação que a juventude tem feito no Brasil, com juventude do modo geral, assim, não sei a tua idade, mas peraí, se consigo colocar aqui. Que eu acho que é importante mostrar o teu trabalho, divulgação, consegui. Que em certa medida, ele falou assim, há rachas políticos que aconteceram recentemente, que me perguntaram o que era a grande causa. Eu falei, tem muitas causas, mas uma causa é que a certa branquitude está colocando em causa aqui. Eu acho que o espaço que o Chavoso, o Jones, a Laura Sabino, vários, o próprio Paulo Galo, os setores periféricos estão vindo a ocupar o espaço público e, em certa medida, trazer, não, aqui existe uma particularidade do sofrimento, da exploração, que ainda tem a marca do colonialismo. Então, assim, eu acho que é muito importante o teu trabalho e de todos, do Morcego também, que eu conheço. Depois tem que combinar uma entrevista com o Morcego para divulgar o trabalho dele aqui. Então, meu camarada, eu agradeço a tua disponibilidade em aqui estar. Deixa o microfone para a saudação final. Queria poder falar mais, mas infelizmente o meu tempo também está curto. Não, eu queria agradecer mais uma vez aí o espaço, satisfação imensa estar aqui hoje. Espero ter desenrolado aí, ter feito um bom papo, né, um bom debate. E é isso, fica aí o convite para vocês lerem o livro, né, o Lenin Anticolonial, também pegar a coleção do Jones Manuel, Quebrando Correntes. A gente agora está empenhado nesse caminho aí, né, de trazer mais autores e autoras com esse tema, com essa temática. E acompanhar lá o podcast também, Marxismo Periférico, todo mês sai um episódio, onde a gente se dedica a esses temas, né, da luta anticolonial e antirracista a partir
da obra de autores e autoras latino-americanos da América Latina, da África e da Ásia. E é isso, e acompanhar todo mundo aí, apoiar todo mundo que está nesse corre, como o Carlos mesmo bem lembrou, né? O próprio João Carvalho, que levanta muito esse tema, mano, foi fundamental para mim chegar em vários autores, para eu chegar em vários autores, em várias temáticas, Jones Manuel, geral, Chavoso, Morcego também, tem o podcast Caverna do Morcego. E é isso aí, estou à disposição, sempre que você quiser, tiver espacinho aí para a gente debater esse tema, essa construção desse marxismo periférico, é só chamar. Obrigado, conversei com o Pedro Silva, pessoal. Fiquem bem e até domingo que vem. Tchau, tchau. Falou.